Nós somos o quinto grupo e nós vamos falar sobre avaliando a habilidade musical por John Sloboda. Para falar de avaliação, nós precisamos falar de plano de aula, onde o professor ele monta os objetivos de um curso, ele faz o diagnóstico do aluno, cria atividades e após as atividades faz a avaliação. E a avaliação serve para ele entender como que o aluno se saiu na matéria, se o aluno entendeu, compreendeu e o que deu certo também nas suas aulas ou não. Através disso, ele recalcula a rota. Um exemplo disso é o nosso plano de aula de percepção musical, onde o professor deixa nos objetivos gerais o que ele espera da turma, ou seja, desenvolver a escuta, a letra musical, estimular a memória e a criação. Esses são os objetivos. E a avaliação serve para entender se nós, alunos, chegamos nisso que ele pensou para o semestre. E o Sloboda, ele faz a questão, ele faz essa pergunta: quando utilizar o teste? Quando ele se torna útil? Se torna útil quando não tem evidência, ou seja, o teste deve ser dado somente quando não há indício de um rendimento. Ou seja, dar um teste para um aluno, sendo que você não conhece a bagagem musical dele. Quando existe a questões de potenciais externos, ou seja, o pai treina o aluno para um teste específico e não considera as outras questões da prova. Quando o aluno chega para fazer essa avaliação, ele pode ter um problema, porque ele estudou algo muito específico. Segundo, é quando existe um momento específico na questão da educação. É quando o teste ele deve ser feito apenas por algo como uma questão educacional, não como um laudo definitivo. Uma prova disso é as avaliações da educação musical nas universidades. Quando uma pessoa chega para fazer a prova, essa prova pode determinar o seu futuro. E ela não deve servir como um laudo de que essa pessoa é musical, mas com o auxílio do professor, pode ser instigar o aluno a ir mais fundo no seu conhecimento. O terceiro é quando existe a validade associativa, que é a junção de um resultado com outro teste de habilidade, ou seja, uma prova prática e uma prova teórica pode ser duas junções de fatores a avaliar bem um aluno. Sloboda também cita que é importante utilizar testes com alta validade de conteúdo, ou seja, testes que são atualizados, porque é importante inovar para que cresça junto com o avanço na sociedade. Em quarto, é a variedade de resultados. Um teste ele não é 100% confiável, mas se existe uma preparação gradual, pode-se obter um resultado. Isso está muito ligado com a filosofia de Shinichi Suzuki, um educador oriental, em que seu método para violino era focado na questão de memória, de consistência, repetição e qualidade de vida. Também existe alternação nas aplicações de exames, ou seja, a maior probabilidade do aluno ter uma boa nota é se existe uma variedade de testes, ou seja, questões dissertativas ou questões de assinalar, questões práticas, exercícios de ritmo, ditado, tudo isso favorece o aluno e avaliar também a parte do professor. Ele vai Opa, falar que a então, partir dos 8 anos de idade que é importante trabalhar a questão do repertório, rítmica, consonância e a construção sonora musical para essa criança. o John Sloboda cita que esses dois testes que estão aqui na tela agora, o teste de Herbert Wing e o teste de Carl Fisher, foram os dois testes de aptidão musical mais utilizados com esses testes de aptidão musical. Eles são testes, em geral, feitos para a população como um todo, ou seja, para pessoas leigas em relação ao estudo formal musical, e ela tem o objetivo de meio que diagnosticar se a pessoa levaria jeito ou não na carreira musical. E esses testes tinham o intuito, por exemplo, você pegava a criança e aplicava o teste e via se compensava você dar uma educação musical para ela, se ela ia levar jeito ou se era melhor, por exemplo, você pegar a atividade extracurricular dela e jogar para outra coisa. Eles usavam isso para selecionar, por exemplo, quem que iria para o coral e quem que não iria ao longo do século XX em lugares como na Inglaterra. Eu vou falar um pouco agora sobre esses testes. O Carl Seashore foi um sueco que nasceu em 1866 e 66 e morreu em 1949. Ele era um psicólogo que morou desde cedo nos Estados Unidos
e se especializou em audiologia, ou seja, o estudo da escuta. Ele teve um contato com música muito cedo, desde o colégio, era a atividade extracurricular favorita dele, e ele trabalhou em várias coisas. Ele cantava em coral, ele regia também um pouco, ele tocava órgão, e depois, quando ele mais posteriormente, já no século XX, no ano de 1920, 1919, desculpa, já formado, ele desenvolveu o teste Seashore de aptidão musical. O que seria esse teste? Ele consiste em 6 pilares distintos, que são altura, volume, timbre, ritmo, tempo e memória. E são 6 pilares que são avaliados individualmente. A pessoa recebe alguns áudios e depois ela vai respondendo, e de acordo com isso, a pessoa vê se ela levaria jeito ou não para a área musical. Um exemplo que eu vou dar em respeito aos testes de altura, eles iam de A até D, ficando mais difíceis progressivamente, e a pessoa recebia 2 sons e tinha que falar o som X ou o som Y é o som mais agudo ou mais grave, consequentemente. E um detalhe interessante é que eles vão chegando num nível de dificuldade até que bem intenso. Chega um momento que eles passam a ter que diferenciar assim, sons com uma fração de um dozeavos de tom e falar qual que é mais agudo. E daí a pessoa queria melhor, supostamente teria mais jeito para música. E valeria a pena investir uma carreira musical nessa pessoa. O outro teste do Herbert Wing, ele é posterior, foi feito nos anos 60, e ele já aplicava um pouco o conceito de harmonia e métricas, enquanto o do Seashore era puramente as características assim fundamentais do som mesmo, tipo altura, timbre, etc. Agora eu vou passar aqui para o Rodrigo. Opa, olá, desculpa. Levando em consideração que nós estamos falando de aquisição de novas habilidades, educação ao lado do valor educador, né? Só que a gente está falando sobre educação do indivíduo. Eu acho importante citar questões de psicologia, pedagogia e andragogia, que é a questão do ensino para adultos. E existem aqui 10 tópicos, né, sobre que Knowles, né, que é o considerado pai da andragogia, que ele cita como importante para o aprendizado do adulto. Então, o aprendizado do adulto precisa de autonomia. O aprendizado faz sentido quando existe a liberdade, quando te dá a liberdade para o discente compreender melhor para o fazer musical, tem que fazer sentido para ele. A humildade, tanto que é uma relação de professor-aluno, de entender as necessidades uns ao outro e de mudar a rota quando for necessário, mudar as ações, porque é uma metodologia ativa, né? Então a coisa ela é paralela, né? Vem de ambas as partes. Que vem para o terceiro tópico, iniciativa de ambas as partes na construção do ensino-aprendizado. Pode passar. Dúvida, que a gente pode traduzir isso como interesse, curiosidade. A metodologia tem que gerar curiosidade em ambas as partes, ter flexibilidade para fazer mudanças no rumo, no caso de acontecer qualquer situação, nós estamos falando de pessoas, e pessoas têm o fator da imprevisibilidade. A outra questão de contexto. Todo ensino ele tem que ter uma lógica, tem que ter um contexto isso quando a gente está falando para a educação do indivíduo adulto, né, na aquisição dessas habilidades. Né? Tem que ter um contexto, senão não faz sentido para o adulto. Pode passar, por favor? A experiência de vida ela tem que ser levada em consideração para o fazer musical. Porque o que acontece são diversas pessoas que vêm de diversos ambientes meio musicais e não dá para ser colocada todas essas pessoas na mesma régua quando o assunto, que é esse que nós estamos falando, que a aplicação de prova, como que nós vamos quantificar o nível de aprendizagem. Pessoas aprendem de formas diferentes, de situações diferentes. Então, nós não podemos ficar nessa situação pragmática de entendimento de notas, né? Busca na perspectiva da iniciativa, da autonomia, de democracia nas diferentes visões das coisas, né? Que é uma coisa vai trazendo para outra. Objetividade, tem que ter uma lógica, tem que ter um sentido para aquele fazer musical. E o valor agregado,
aonde que essa pessoa se sente enriquecida nesse método de educação. E o professor também, porque o professor ele tem que entender que ele aprende com novos desafios, com novas dificuldades que são apresentadas ali pelos alunos, né? Que é uma questão ali de simbiose ali, de entendimento. Silas? Você está no mudo, Silas? Cai na mesma armadilha que você. Vamos lá. É. Matrizes epistemológicas e a prática da avaliação. Na verdade, vamos citar aqui três formas filosóficas educacionais, que é o positivismo ou a pedagogia do exame, o racionalismo e também o construtivismo. Mas antes, vamos dar um contexto histórico. Sempre se teve o processo de avaliação. Antigamente, nas sociedades antigas, um jovem, para ser considerado adulto, ele passava por um processo de avaliação de costumes e cultura para, só depois de, se aprovado, ele ser considerado um homem, um adulto, né? É, próprio Sócrates já sugeria um processo de autoavaliação quando ele dizia: conhece-te a ti mesmo. Próprio Jesus também, na passagem bíblica, diz para um grupo de homens que apedrejavam mulher: quem nunca pecou, atire a primeira pedra, ou seja, se autoavalie. Mas vamos lá. Nesse processo, vindo mais para frente, aqui no século XIX, no século XX, existiu uma corrente, que é a psicometria, uma corrente que fazia avaliação do intelecto das pessoas. Dentro desse bojo surge aí os processos de avaliação educacional. Inclusive, Ralph Tyler, em 1934, foi o primeiro a sugerir isso, a avaliação educacional. Essa avaliação é uma avaliação baseada no conceito positivista, na ideia francesa de sociologia lá de Durkheim, naquela ideia toda, que vem pensando que, assim, a ideia desse processo é partindo de si, simplesmente do objeto, ou seja, a avaliação era em cima de objetos, de práticas que fizessem um melhor julgamento do comportamento dos alunos. Ou seja, quanto mais o aluno melhorasse o comportamento, mais ele aprendia. Quanto mais ele aprendia, mais ele melhorava seu comportamento e se transformava no sujeito engajado socialmente também. Inclusive, na década de 70, 80, ali, os ingleses e americanos usavam muito isso naquela crise que teve econômica lá dos barris, muito pressionar os professores, culpabilizando os professores até pelo processo de crise do capitalismo lá que ocorreu no mundo, né? Passando jeito, ou seja, ela vai sugerir que o, independentemente do que o sujeito estude, ele já nasce com aptidão, ele sabe seus conhecimentos, independente de estudar ou não, ele precisa só conviver. A terceira ideia, que vem é uma ideia construtivista. A ideia construtivista ela é uma ideia que não está baseada nem no sujeito, nem no objeto, mas está baseada na troca entre esses dois. Ou seja, sugere o quê? Um processo dialético. O sujeito, ele desenvolve e é desenvolvido pelo objeto, um processo de troca. É aquele processo da praxis humana, do trabalho, da praxis, num trabalho racional. Ou seja, o sujeito ele é alterado ao mesmo tempo em que ele se altera. Inclusive, as ideias de Paulo Freire mais nesse processo construtivista. Ele tem uma frase que ele vai falar assim que o conhecimento, a construção do conhecimento não acontece por via oral, unilateral, dos sábios aos incultos, e nem na alienação da ignorância. Mas o processo de avaliação é uma negociação e uma investigação, compreendendo que o educador se compreendendo a si, objetivando o crescimento total. Assim como o educador se compreende, ele compreende também as debilidades e as faltas de algumas coisas do aluno, mas um processo total, uma totalização. É mais ou menos isso aí. E a conclusão de tudo isso, do texto,
e das questões de que nós falamos aqui sobre educação é que ele só pode terminar seu pensamento pedindo que haja compreensão de que não existe apenas uma estrutura que compõe a habilidade musical. Não existe somente uma forma de fazer música ou de pensar a educação. Inclusive, no próprio texto, ele diz que falta educadores musicais que pensem essa questão de criar testes, porque muitos desses testes que são utilizados ainda são coisas muito passadas. E ele solicita que haja uma motivação de que novos educadores se levantem e façam testes novos que possam abranger essa galera que vai chegar, que tem chegado para aprender e ter essa educação musical. Ele diz que os testes são muito importantes, mas apresentam deficiências técnicas. E aí considerar que a mudança na educação e contexto da época influenciam, ou seja, o tempo, a sociedade, tudo isso, mais uma vez, influencia no fazer musical. Então ele termina esse texto fazendo pedindo para que essa educação musical ela seja uma educação mais inclusiva, uma educação que olhe para o ser humano de uma forma completa. Até trazendo um pouco para o José Libânio, um educador também, ele escreve textos sobre questão de educação e ele fala que é muito importante criar o ser humano para o mundo, para a sociedade. E é isso que é a educação, e a educação musical tem que ser, e é para isso que os testes são importantes, para que sejam testes que possam auxiliar um aluno, mas que também não determine o seu futuro musical. É isso.